Olá, turma do sétimo ano. Vamos à nossa aula de geografia dessa semana. Em vez de começarmos com a correção hoje, vamos começar na página 336 com potencialidades da economia do Nordeste. Vamos lá. O recente crescimento econômico da região Nordeste é resultado de importantes mudanças como ampliação da agricultura irrigada, estímulo ao setor de serviços, principalmente turismo, afinal a região Nordeste é a região mais bonita do Brasil, benefícios e incentivos fiscais para a abertura de novas empresas e indústrias, além de benefícios sociais. Esse conjunto de fatores não apenas resultou em um melhor desenvolvimento econômico e uma consolidação da indústria, como também refletiu em melhores indicadores sociais. Ou seja, quanto maior o incentivo econômico, mais indústrias, fábricas ou setor de serviço aumenta, gera novos empregos e gerando novos empregos, melhora os indicadores sociais de toda a região, porque tem mais dinheiro circulando, um emprego, digamos assim, que um emprego direto gera um emprego indireto. Como isso? Simples. Imagine que o cara que se abre uma fábrica na Isolândia. Vamos usar a Isolândia, por exemplo, tem uma fábrica. Essa fábrica tá, digamos assim, abriu vaga para 200 pessoas trabalharem. São 200 pessoas recebendo salário agora a mais. Muito bem. Essas pessoas, na hora do intervalo do almoço ou de alguma coisa, saem para comer. Aí vão procurar o quê? Lanchonete ali perto. O dono da lanchonete mais perto dali vai ter o que? Mais clientes. Tendo mais clientes, ele vai precisar aumentar a compra dos materiais que ele usa para fazer as comidas dele. E contratar mais pessoas, porque só ele não vai dar conta. E vamos supor que ele contrate mais 3 pessoas, 2 pessoas como garçom e o cozinheiro. Só aí já geraram 3 empregos. Sem contar que quando ele for comprar as coisas nas outros locais da cidade, vai fazer com que esses outros locais também circulem dinheiro, ou seja, faz com que ocorra uma maior circulação de dinheiro na cidade e todos saem ganhando. Ainda que tenha ocorrido um crescimento dos índices econômicos e sociais da região como um todo, os contrastes são grandes nos níveis de desenvolvimento entre as sub-regiões. Lembrando que as sub-regiões do Nordeste é a Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, não é? Vamos ver se é. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Muito bem. As maiores concentrações de pobreza e exclusão social prevalecem no sertão, que é o local do clima semiárido e onde tem mais secas, que tem reduzida participação no PIB regional. No Agreste, a economia começa a melhorar pelos ganhos da agroindústria, que a gente já sabe o que é, né? No entanto, é na zona da mata que estão concentradas as maiores empresas e indústrias. Essas são as 2 sub-regiões que mais produzem riqueza e de onde vive a maior parte da população nordestina. Quanto à agropecuária aqui, a inovação e a modernização no campo do Nordeste vem trazendo resultados socioeconômicos positivos e aumentada a produtividade na região. Com o desenvolvimento da agroindústria, que são indústrias ligadas à agricultura, por exemplo, muitos produtos que abastecem apenas o mercado nacional agora também são exportados. Os cultivos que ocorrem às margens do São Francisco aproveitam-se do potencial hídrico e utilizam técnicas de irrigação para o desenvolvimento da fruticultura. Petrolina no Pernambuco e Juazeiro na Bahia têm apresentado alto crescimento agrícola, resultado dos investimentos em tecnologia na produção de frutas, sobretudo uva, manga, melão e abacaxi. Outras áreas de dinamismo no campo são Sergipe, com a produção de melão, e Rio Grande do Norte, com frutas e hortaliças. A zona da mata
e o agreste nordestino tem a tradição na produção do cacau, mandioca, coco, algodão e cana-de-açúcar, sendo que a Bahia é o maior produtor de cacau do mundo. O oeste da Bahia tem se destacado na produção de soja, milho, inclusive para exportação. Mas lembre-se, Bahia é o estado com maior produção de cacau, se eu não me engano, do mundo todo. A pecuária extensiva, que é o que? O gado criado solto, pastando, mais livre, é realizado com o gado criado solto. O Nordeste tem a maior criação de caprinos do Brasil. Caprinos são cabras. A agropecuária no Nordeste enfrenta problemas antigos, herança dos tempos do Brasil colônia, como concentração fundiária, que é o que? Muitas terras na mão de poucas pessoas, que acentua a concentração de renda na região, ou seja, como tem muita terra na mão de um grupinho pequeno, esse grupinho acaba enricando ou simplesmente deixando aquela terra sem produzir. No caso aqui, né, a imagem que tem, né, em relação à agricultura familiar, é a maior responsável pelo abastecimento do mercado interno. É tanto que vocês devem ter visto nos jornais que acompanham ou escutado os pais falando que o preço de tudo subiu. Por quê? Como o dólar está muito alto, o pessoal está vendendo, as grandes produtoras, né, as grandes agroindústria que tem grandes fazendas, está pegando todo esse produto e está exportando, porque é mais lucrativo vender para fora do que vender. Resultado, está começando a faltar coisa dentro do Brasil. Faltando coisa, o preço começa a ficar cada vez mais alto. O quilo do feijão tem lugar que já está R$ 10. O saco de arroz também está caríssimo. E a grande produção que abastece o mercado interno é a agricultura familiar, que não está sendo incentivada. E que, devido aos problemas da pandemia e tudo mais, acabou recebendo menos incentivo ainda. E são essa turminha aqui da agricultura familiar que abastece, que coloca comida na nossa mesa. Por isso que ela tem que ser incentivada e ajudada. E valorizada principalmente. No caso das indústrias, o desempenho do setor industrial no Nordeste tem gerado mais dinamismo para a economia regional, depois que recebeu investimento dos governos estaduais. Com a descentralização industrial do Sudeste, o que é isso? Descentralização quer dizer que antes todas as fábricas e indústrias ficavam concentradas na região Sudeste, porque era próximo dos portos, era próximo de fonte de energia, era onde tinha trilhos. A maioria das fábricas iniciou seu trabalho com investimento que vinha do café e tudo mais, ou seja, fez com que a região Sudeste se desenvolvesse muito. Só que com o tempo ficou complicado, é tanta fábrica lá que ficou caro e não tem espaço para tanta fábrica. Resultado, começou a descentralizar, ou seja, essas fábricas foram migrando para outras regiões, onde elas recebiam incentivos fiscais, incentivos sociais, etc. E muitas vieram para o Nordeste. Um exemplo, a Grendene, que tem em Sobral. Na região, entre 1970 e 1990 surgiram polos industriais diversificados na região Nordeste. Destaque para a petroquímica, de biocombustíveis, alimentícias, têxteis, de calçados, de informática, automotiva e de autopeças. Tais indústrias, por sua vez, ajudaram a ampliar o número de empregos para as populações locais. Como eu já disse, uma fábrica em uma determinada região, ela gera muitos empregos diretos e indiretos. Com o objetivo de expandir para o interior, novas indústrias como as de biocombustíveis e têxteis foram instaladas em áreas antes dedicadas exclusivamente a atividades agropecuárias, como Santa Quitéria, por exemplo. O desenvolvimento industrial foi acelerado nesse período e as exportações de produtos industrializados estavam em ampla ascensão. Porém, recentemente, como em todo o país, a região passou por um período de recessão. De toda forma, em 2016, a queda de produção industrial no Nordeste foi a menos acentuada que a média nacional. Enquanto todo o país teve um recuo médio de 6,6, o Nordeste foi de apenas 3,1.
Os estados mais industrializados da região são Ceará, Pernambuco e destaque para a Bahia. Muito bem. No caso do turismo, temos o maior litoral do Brasil e as praias mais lindas do Brasil, incluindo algumas como as mais lindas do mundo. Sem contar toda a parte religiosa e histórica. Ou seja, fazer turismo aqui dá lucro. A atividade do turismo promove de modo significativo a economia local, com serviço de hospedagem, alimentação, agência de viagem, transporte, etc., gerando mais emprego e valorizando o potencial natural, cultural e histórico da região. O turismo tem recebido mais investimentos e divulgação do governo, tornando-se importante polo de atração de estrangeiros e também de turistas de outras regiões do Brasil. Só para você ter uma ideia, em matéria de estrangeiros, já teve uma galera da Alemanha andando aqui pela Isolândia. Tradicionalmente, o Nordeste recebe muitos turistas no litoral, locais com belas paisagens, mas outros atrativos passaram a compor os roteiros dos viajantes dessa região, como cidades históricas como Olinda, Salvador, São Luís, cidades religiosas como Juazeiro do Norte e cidades onde ocorrem manifestações culturais como o Carnaval. Outra atividade em potencial é o ecoturismo em parques nacionais como Chapada Diamantina na Bahia, Lençóis Maranhenses no Maranhão e a Serra da Capivara no Piauí. Aí vem a nossa primeira perguntinha. De que maneira o turismo pode promover o crescimento econômico de um lugar? Vamos ver. Lembre-se, tendo como ponto de partida essa questão, espera-se que vocês reconheçam a importância econômica da atividade turística, gerando emprego e renda para a população geral. Tem uma historinha que uma humorista conta que fala da seguinte maneira. Um cara estava andando numa cidadezinha e se hospedou num hotel. Só que para se hospedar no hotel, ele teve que pagar a entrada, pagar uma espécie de calção de R$ 100. O dono da pousada recebeu os R$ 100, pegou os R$ 100 e pagou a mulher que abastecia de comida local, de onde ele faz as compras, com esses R$ 100 que ele estava devendo. Essa mulher pegou esses R$ 100, e pagou outro fornecedor. Esse outro fornecedor pegou e com esses R$ 100 pagou para outra pessoa que ele estava devendo. Essa outra pessoa pagou para mais uma pessoa o que ela estava devendo. E essa outra pessoa devia R$ 100 para o dono da pousada. Ela pegou esses R$ 100 que ela recebeu e pagou para o dono da pousada. Quando o dono da pousada recebeu, o cara que tinha feito o aluguel, desistiu do aluguel e pediu o dinheiro de volta. O cara devolveu. Ou seja, esses R$ 100 rodou na mão de metade da cidade, pagou a dívida de um monte de gente e voltou para a mão do cara. O que essa história quer contar? Que devemos incentivar o comércio local e que qualquer valor que se consegue gerar dentro da nossa cidade ajuda toda a cidade. Por isso que é muito importante valorizar o mercado interno, seja em determinadas compras e tudo mais. Se é possível usar o mercado interno, devemos valorizar o nosso mercado interno, porque todo mundo da cidade sai ganhando. A gente tem que valorizar aquilo que é da nossa cidade, da nossa região. No caso, vem as atividades, Pesquise em livros, revistas ou na internet alguma expressão cultural da região Nordeste, como poemas, textos literários, músicas e artesanato. Registre o resultado de sua pesquisa no espaço abaixo por meio de texto, colagem ou desenho. Fica livre para vocês. Podem falar literatura de cordel, forró, mitos e lendas, como a minha avó que contava que o pai dela lutou com lobisomem, esse tipo de coisa. É cultura do Nordeste.
Explica os principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial do Nordeste. Vamos lá. Expansão das atividades industriais como objetivo de descentralizar o Sudeste e desenvolver as melhores regiões do país. O governo federal e estadual tiveram importante papel no investimento e concessão de benefícios como incentivos fiscais, que atraem novas empresas e indústrias. Outro fator importante foi a criação da SUDENE, que aplicou ações de desenvolvimento econômico e social na região, promovendo a expansão de empresas nacionais e multinacionais. Ou seja, os fatores que contribuíram para o desenvolvimento do Nordeste foi descentralização do Sudeste, incentivo dos governos federais e estadual, que foi o que? Benefício, como incentivo fiscal, redução de impostos e a criação da SUDENE. Esses foram os principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial do Nordeste. Quais são os novos e principais centros industriais da região? Os novos são Polo Petroquímico de Camaçari, Centro Industrial de Aratu, que são na Bahia, Porto Digital e Complexo Industrial Portuário Governador Heraldo Gueiros, mais conhecido como Porto de Saupe, ambos em Pernambuco, e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Polo Industrial Tecnológico e Saúde, ambos no Ceará. Então, vamos continuar. O Nordeste é a região brasileira com o maior número de estados, 9 ao todo. Grande parte da população vive em área urbana. O Nordeste é subdividido em 4 sub-regiões, são elas: Zona da Mata, próximo ao litoral; Agreste, entre o litoral e o sertão; Sertão, área que sofre com semiárido; e meio norte, que tem características tanto da Caatinga como da floresta amazônica, sendo uma área de transição. O clima semiárido é característico da sub-região do sertão, onde o governo delimitou uma área chamada Polígono das Secas. Os estados mais industrializados e com importantes complexos industriais são Bahia, Ceará e Pernambuco. As cidades históricas e as praias do litoral favorecem o desenvolvimento da atividade do turismo. As áreas com maior densidade demográfica são concentradas na sub-região da Zona da Mata. O rio São Francisco é o principal da região e o projeto de transposição de suas águas deve possibilitar o abastecimento da população do semiárido, mas também tem gerado muitas polêmicas, como destruição do meio ambiente, que se não tomarem cuidado vai matar parte do rio, entre outras coisas. É algo que deve ser muito analisado antes de concluírem essa transposição. Muito bem. Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Não se esqueçam que isso é matéria da prova. Estudem bem e tchau.